Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de amanhã em casa contra o Atlético Mineiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre um negócio da China. São Paulo tem errado bastante, especialmente na hora de vender seus jogadores. Mas quando acerta, a gente precisa reconhecer. Caso de Marcos Antônio. Meio-campista que pertence ao Lazio, havia sido emprestado na temporada passada para o São Paulo. O tricolor renovou o contrato de empréstimo por mais um ano, com a obrigação de compra a partir de junho de 2026. Na oportunidade, cheguei a contar para vocês que conversei com um dirigente do São Paulo e ele tinha certeza de que os 25 milhões de reais que o São Paulo será obrigado a investir já garantiriam o lucro, porque, segundo o São Paulo, o Marcos Antônio, com a primeira parte dessa temporada de 2025, já havia se valorizado e valeria pelo menos 50 milhões de reais. Pois bem, o Marcos Antônio deve fazer parte da lista final de convocados da seleção brasileira. A ideia do Carlo Ancelotti é chamar bastante jogador do Brasil para fazer uma série de experiências nas partidas contra Chile e Bolívia. Nas duas últimas rodadas das eliminatórias, o Brasil já está classificado e Marcos Antônio tem tudo para ser chamado. E há uma convicção dentro do tricolor que, com essa confirmação da convocação, esses 50 milhões de reais estipulados como um valor do Marcos Antônio certamente serão bastante superiores. É importante lembrar que o São Paulo tem a garantia de que vai comprar o Marcos Antônio, não há como a Lazio recorrer dessa situação. Atleta que tem 25 anos de idade, na temporada atual soma 29 jogos e 4 assistências, titular absoluto e peça ainda mais importante desde a troca no comando, a saída de Zubeldia e a chegada de Hernan Crespo. Só para completar, vale a lembrança de que o Marcos Antônio foi formado na base do Atlético Paranaense, viveu seus melhores momentos com a camisa do Shakhtar, também esteve na Lazio e antes de chegar ao São Paulo estava emprestado ao PAOK da Grécia. Quais as novidades do tricolor para o jogo de domingo? O São Paulo tem esse difícil compromisso no próximo domingo, às 8h30 da noite, contra o Atlético Mineiro, lá no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada. E aí o seguinte, a Libertadores era a prioridade do São Paulo na terça-feira. Por conta disso, Hernan Crespo havia poupado os jogadores no sábado passado contra o Sport. Agora a situação é diferente. Então a tendência é que o São Paulo vá com força máxima daqueles atletas que o Crespo tem à disposição para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o São Paulo está aí a 7 partidas sem perder na competição, né? Se a gente contar apenas o Campeonato Brasileiro, conseguiu de fato dar uma arrancada muito boa na tabela, mas, óbvio, quer seguir aí vencendo. Do outro lado, o Atlético Mineiro tem um compromisso no meio de semana contra o Cruzeiro. Então, muito provavelmente, o técnico Cuca deve, além de poupar jogadores para esse confronto, já não vai poder contar com alguns nomes importantes também. Caso do Hulk, que está suspenso, ou então o Lianco, que está machucado também. Então, esse time do Galo deve ser bastante modificado. É aí também uma chance do São Paulo conseguir esses 3 pontos, enfim, dentro de casa com a presença da sua torcida. Uma novidade de hoje é que o Rafael Tolói apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, já está regularizado, mas a gente sabe que ele ainda não está 100% fisicamente, precisa de um tempo maior aí para se preparar fisicamente, não é? Então, ele está regularizado, mas ainda não está à disposição do Crespo. Também uma outra notícia, né, de ontem ainda, mas que vale para hoje, é que o Arboleda e o Wendel treinaram ali no gramado, deram uma corridinha sob supervisão dos médicos, né, do São Paulo, da fisioterapia, e estão dando passos aí para voltarem a ficar à disposição também. O que vocês acharam da chegada do Tolói? Vai encarar o Galo no domingo, Basejo? Não, importante. O São Paulo agora adotou de vez o esquema com 3 zagueiros e para um time que joga com 3 zagueiros é preciso ter mais opções no setor. Então acredito que o Tolói chegando vai dar mais tranquilidade para o Hernan Crespo escalar, porque, por exemplo, o Arboleda está lesionado, então o São Paulo tem aquelas 3 opções e quem que está como opção no banco. Então o Tolói vai ser muito importante para o Crespo ter um leque maior de alternativas. É um jogador que já mostrou nos últimos 10 anos de futebol italiano que tem classe, tem categoria, não à toa foi naturalizado e disputou a Eurocopa, se sagrando campeão da Eurocopa com a seleção italiana. Então chega teoricamente para ser titular. Quem vai sair desses 3 zagueiros eu não sei, porque todos estão muito bem,
mas o Tolói, ao que leva a crer, é que a titularidade dele seja algo como só questão de tempo, né? Em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, jogo difícil, mas eu acredito que seja mais difícil pro Atlético Mineiro do que pro São Paulo, porque assim como o Botafogo, que a gente comentou um pouco antes, o Atlético Mineiro também é um time que tem oscilado demais. O São Paulo, a cada jogo que passa, vai adquirindo uma identidade mais forte, oscilando menos, mas sem dúvida nenhuma é um jogo muito difícil para as duas equipes. E aí, Alex? Bom, o Tolói foi uma bela contratação, uma oportunidade muito boa que o São Paulo aproveitou e reforça com qualidade a sua zaga, ao contrário de outros clubes Porque por aí. só paga salário, né? Paga salário, né? Quem é melhor, o Tolói ou o Mikael? Bom, não precisa responder. Em relação ao Atlético Mineiro, acho que a notícia positiva para o São Paulo é que, além de o Hulk estar suspenso, o Atlético deve jogar com o time reserva, porque tem Atlético e Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil, jogo de ida. Então o Atlético não deverá ter seus principais jogadores contra o São Paulo. E isso, teoricamente, pelo menos, claro que facilita a missão do São Paulo de ganhar esse jogo. O Gabriel tocou em todos os pontos importantes que estão ainda obscuros. As respostas foram as mesmas de sempre, elas não são A esclarecedoras. resposta você não controla. Então vamos lá, Marinax, né? Então vamos pegar essa última, Marinax. Se ele fala que o modelo Botafogo, Textor e outras satélites não funcionam. tem que ser barrado pela FIFA, e o Marinax que negocia com ele? É o mesmo modelo do Textor. Então, mas peraí, vamos lá. Ele fala de base, né? Ele fala que tem 3, 4 sócios, né? Porque vai fatiando o jogador para ele vir jogar no São Paulo, porque você não tem dinheiro para contratar. Ele fala do staff, né? O empresário fica com 30 ou com 70, é o que se divide beleza. normal. O que mudaria? Ele teria 10 jogadores que o Marinax vai comprar, certo? E jogadores será sócio que não dele. são. Então ele troca 3 por 1, mas sócio vai continuar. Vai. O risco não é dele, é do Marinax. Certo? Porque ele não vai pôr o dinheiro. Isso, ele então, imagina ganhar em ele vai ganhar quantidade. 50% de um dinheiro que ele não investiu. Em tese, ok, né? Mas para isso funcionar, o atacado tem que funcionar muito. Você tem que vender bastante. Tem que E aí contratar ele muito conta certo. com o Marinax para vender. É Mas, isso. olha, se o Marinax, quanto Para ele tá expor falando, os jogadores dele nesses times que o Marinax tem na Europa. e que não pode não ser mais uma opção se a FIFA vetar que o Marinax tenha mais de um clube na Europa. Entendeu? É uma incoerência grande já no princípio do negócio. Bom, mas isso aí eu estou ouvindo desde o começo do ano, né? Então seriam coisas para o ano que vem, né? A partir do próximo ano, a parceria na base e tal. O que a gente está vivendo esse ano, acho que a entrevista, o Casares fala muito pouco sobre esse ano e fala sempre sobre o futuro do São Paulo, 2030, o Marinax, as questões, o centenário, tal. Esse ano, a eleição, a sucessão, certo? Tudo para 2026. Esse ano, o plano de contenção financeira, a situação atual do time, que tinha acabado de se classificar na Libertadores, ele não é contemplado. Qual que era o assunto do dia? Hoje, não de ontem. O possível conflito de agenda de uma semifinal da Libertadores com o show. Mais um show. Mas não, o São Paulo vai conciliar e consegue, porque agora o acordo com a Live Nation põe o campo atrás do gol e qualquer coisa joga com um pedaço do estádio lá só atrás do gol interditado. O fato é que a administração Casares não colocou a mínima fé no time, nem dinheiro, nem a mínima fé no time de futebol para 2025. E o time de futebol está indo. Está classificado, está entre os 7 do brasileiro. O time de futebol está indo. Numa projeção... por exemplo, o time de futebol de São Paulo investe muito menos em 2025 que o River Plate. Muito menos do que o River Plate, que é adversário do Palmeiras, argentino. Mas o time de futebol está indo. E a questão agora, para mim, fica... e acho que esse é o conflito Barra Funda e Morumbi, como se o sucesso do time de futebol não fosse tão interessante assim para o Morumbi, em termos de futuro, políticos e tudo mais. Onde eu quero dizer, o Casares não falou em nenhum momento sobre LDU, Botafogo,
próxima fase, se o estádio vai estar disponível, o que ele vai fazer até o final da janela. Ele só falou sobre o fechar no azul, que é uma obrigação do clube, mas como se o futebol fosse um obstáculo a isso. São Paulo Futebol Clube. Ninguém está falando para coringar, rasgar FDIC. Agora, a atenção da direção de futebol com o time, acho que ela está garantida. E as cenas do Morumbi, depois do jogo contra o Atlético Nacional, comprovam isso. A ver as pessoas do Morumbi que estão sabotando o futebol por interesses políticos, o que eles vão fazer até o dia 17 de setembro, quando o São Paulo for visitar lá a LDU. Eu sei que o São Paulo Futebol hoje está estudando a logística para Quito, porque o Botafogo foi sacaneado lá na recepção da polícia, teve que rodar a cidade toda, chegou na concentração 5 horas depois, está todo mundo atento para esse jogo, né? Para esse primeiro jogo. O jogo contra o Atlético, domingo à noite, que o São Paulo precisa ganhar para o Brasileiro. Então, eu espero que a Barra Funda se concentre nesses 4 meses no que é importante e é o que interessa a torcida do São Paulo. E o Morumbi faça conta. E reveja acordos de patrocínio, se estão bem feitos. Não está. Porque o São Paulo tem a 18ª receita, porque o patrocínio de camisa do São Paulo é ruim, porque o acordo com a Live Nation é ruim, porque o acordo da Manga é ruim, porque o naming rights é ruim, tudo abaixo do mercado. Será que está tudo bem feito nas outras áreas? Né? Porque talvez... e falando da base, a meta de vendas já foi cumprida e batida com sobras, depois da saída do Ferreirão, do orçamento. Cara, assim, ó... O Belmonte falou aquele dia, né? Falou assim, se precisar vender mais para fechar na zona, vender mais. Isso foi antes da confirmação da venda do Ferreirão. Sim. O São Paulo já... Não, mas assim, assim, se vender o Ferreirão e não bater a chegar na zona, vai vender mais. Vai vender mais. Agora estão falando de Rodriguinho, Borussia, sei lá se vai ter mais. Mas como eu disse, o Mancini não só seca, como aí as possibilidades mínimas esportivas para a temporada com um elenco desse tamanho, elas vão se esvaindo, certo? O que você ia falar, Márcio? Eu fico pensando se esse é um caminho que inevitável, por tudo que fizeram com o clube até aqui. Qual deles? Não, o caminho financeiro, né? De ajustar as finanças. Eu fico pensando se isso é um caminho inevitável ou se ele poderia ser melhor gerido. Essa Talvez diferença... as duas coisas, ao mesmo tempo possam ser, né? Perfeito. Acho que as duas coisas estão bem claras, né? Você fechar um patrocínio até 2030 tem um significado aí. Isso te dá segurança, é bom. É bom para você chegar no credor e falar, olha, eu tenho essa segurança. Mas isso é péssimo, porque você vai caindo, mesmo com cláusulas de reajuste e tal. Então, a fórmula, quando o Palmeiras / presidente Crefisa fala, ano que vem eu vou ficar fora, você dá ao mercado um olhar, fala, putz, e aí vai ter um espaço aí interessante, o clube e tal. E a negociação já foi excelente para o Palmeiras, pulou de X para 100 e tantos milhões, tá? Agora, o São Paulo, a minha dúvida é essa. Se não passar por isso vai dar ao São Paulo a possibilidade de salto lá na frente, quando ele tiver no azul e chegar para o patrocinador e falar, vem cá. Hoje a gente não tem essa Você entende? Claro. Porque senão não vai valer a pena. Entendeu? Senão não tem sentido isso. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo amanhã, jogando em casa novamente, agora contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, o Crespo deve mandar a campo força máxima. Então São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Sabino, Alan Franco e Ferrarese, na ala direita Cédric e na esquerda Enzo Dias, e no meio-campo Marcos Antônio, Bobadilla e Rodriguinho, e na frente uma dúvida se realmente vai jogar um André Silva ou Ferreirinha junto com o Luciano. É um jogo muito importante para o São Paulo ganhar os 3 pontos, até porque se não for o campeão da Libertadores, pode classificar para a próxima via Campeonato Brasileiro.
E eu espero, né, galera, que o Crespo aproveite agora o Brasileirão antes da Libertadores para fazer alguns testes. O Henrique Carmo, por exemplo, e o Ferreirinha precisa jogar mais nesse time para trazer mais velocidade. Até porque contra o Atlético Nacional, achei o ataque do São Paulo muito lento, mas tudo deve mudar para as quartas de final. Até porque o lateral esquerdo Wendel deve estar de volta, ele que sobe muito mais do que o Enzo Dias. E na direita chegou o Mailton, que muito provavelmente deve subir mais do que o Cédric. O Arboleda, que é muito bom na jogada aérea, também deve estar de volta, assim como o Oscar no meio-campo. Então deve ser outro São Paulo para essas quartas de final. E assim ficou o chaveamento das quartas de final da Libertadores. O São Paulo vai jogar contra a LDU, o primeiro jogo fora de casa, na altitude de Quito, e o segundo no Morumbis. E quem vencer desse duelo vai pegar o vencedor de River Plate ou Palmeiras. E do outro lado da chave, o Vélez vai pegar o Racing. E quem vencer vai pegar, né, o ganhador de Estudiantes e Flamengo. Então esses são os duelos, né, galera? Então São Paulo tem tudo para se classificar para a semifinal, mas vai ser fundamental nesse primeiro jogo, na altitude, tentar segurar de qualquer jeito para decidir em casa. E esse jogo de amanhã vai ser muito importante para o São Paulo vencer e continuar subindo na tabela. Agora em 20 jogos, o São Paulo venceu 7, empatou 8 e perdeu 5. Está 7 jogos invictos no campeonato. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 43 pontos. Em segundo, com 2 jogos a menos, aparece o Palmeiras com 39. Em terceiro, o Cruzeiro com 38. Em quarto, o Bahia com 33. Em quinto, Botafogo. Em sexto, Mirassol. Em sétimo, São Paulo, os 3 com 29 pontos. Mas lembrando mais uma vez, né, galera? Tanto o Botafogo, tanto o Mirassol tem 2 jogos a menos do que o São Paulo. Em oitavo aparece o Fluminense. Em nono, o Bragantino, os 2 com 27 pontos. Em décimo, o Ceará com 25. Em 11º, o Atlético Mineiro, o próximo adversário do São Paulo. Em 12º, o Internacional, os 2 com 24 pontos. Em 13º, o Grêmio com 23. Em 14º, o Corinthians com 22. Em 15º, o Santos com 21. Em 16º, o Vasco da Gama com 19. E abrindo a zona de rebaixamento, Vitória. Em 17º, também com 19. Em 18º, Juventude com 18. Em 19º, Fortaleza com 15. Em último lugar, o Sport com apenas 10 pontos. Então, o São Paulo, após a chegada do Hernan Crespo, evoluiu muito. Muito diferente do time do Zubeldia, que mesmo jogando em casa, não venceu o Sport, o Fortaleza, o Mirassol e o Vasco da Gama. Então, o São Paulo tem tudo, né, galera, para continuar subindo, buscando uma vaga na próxima Libertadores. E após essa partida de amanhã em casa contra o Atlético Mineiro, o São Paulo volta a campo no sábado, dia 30, agora jogando fora de casa contra o Cruzeiro. No dia 13, joga em casa contra o Botafogo, os 2 jogos pelo Brasileirão. Depois tem o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. O São Paulo joga fora de casa contra a LDU, um jogo muito difícil porque vai ser na altitude de Quito. Depois, no dia 20, o São Paulo tem um clássico pela frente, vai jogar fora de casa contra o Santos. Depois tem um jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O São Paulo decide em casa contra a LDU. Depois, no dia 27, joga em casa contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!